queridos professores da Escola Dominical, vocês professores também de cultos infantis, você que trabalha com crianças, né, na rede de crianças ou departamentos infantis, você que trabalha com grupos pequenos, com células, enfim, dentro ou fora da igreja, todos vocês que se dedicam a ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequeninos, aos nossos bebês e aos nossos pequeninos que a gente chama a turminha do maternal. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria, porque hoje nós estamos iniciando uma nova revista. Isto mesmo, e é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês, olha só, a nossa nova revista deste trimestre, que tem aí como título, né? 2 Coríntios, Paulo, vamos lá, escreve para os amigos. É coisa boa! E nós vamos aprender muita coisa. Nós vamos descobrir o que é que Paulo tanto escrevia para os seus amigos lá da cidade de Corinto. Por isso que este livro lá que está no Novo Testamento é chamado 2 Coríntios, porque é a segunda carta que Paulo escreve para os amigos dele lá da igreja de Corinto. Então, nós vamos neste trimestre, enquanto o papai e a mamãe estarão lá na escola dominical, lá na igreja, estudando esta revista, os nossos pequeninos, desde os bebês, eles estarão lá no berçário, a turminha do maternal na salinha de 2 a 3 anos, e aí todos eles estarão aprendendo, obviamente, na linguagem deles, tudo sobre o que Paulo quis ou o que o Paulo ensinou para o pessoal lá de Corinto. Vamos então aprender? Todos vocês sejam muito bem-vindos. E aí, nesta revista, olha só, eu quero mostrar para você como é que é esta revista. Quando a gente diz a revista do professor, na verdade, nós estamos indicando esta revista para todos aqueles, seja papai, mamãe, avós, professores, você que trabalha em creches, você que trabalha em orfanatos, não importa. Você pode utilizar este material, porque aqui, olha só, quando eu abro a revista do professor, que é dedicando, né, todo aquele que trabalha, todo aquele que ensina, então você tem, olha só, de primeira mão o sumário, não é? Onde vem dizendo o título de cada uma das 13 lições. Você vai ler aqui a apresentação da revista, você vai conhecendo o seu aluno, então a gente traz dicas de como que você pode e deve ensinar aos bebês, porque tem muita gente que ainda tem dúvidas. Na minha igreja não tem berçário. Como é que eu vou ensinar os bebês? Tem que ensinar os bebês? Claro, aliás, já está atrasado, né? Porque o ideal é que o papai e a mamãe, quando já dizem, olha, nós vamos, na nossa família, tá a caminho o bebê. Pronto, é na barriguinha da mamãe que a mamãe já pode ler as histórias bíblicas para o seu bebê, cantar, ler a Bíblia. O bebê já vai escutando desde a barriguinha da mamãe. Imagina no berçário. Sim, com certeza você pode. E aqui estamos nós para compartilhar como você deve ensinar os bebês. Como que as crianças de 2 a 3 anos aprendem, aquela turminha lá do maternal? Aqui você vai encontrar orientações e também até mesmo para ajudar alguns professores e algumas professoras que nos perguntam sobre um roteiro. Como que a minha criança, ao chegar na igreja, lá na salinha, como é que eu devo manter pelo menos uma ideia de um roteiro até o final da escola dominical, do horário do culto? Então a revista do professor, ela vem te ajudar com tudo isso, tá certo? Depois aí sim vem cada lição com orientações, como você deve ensinar o versículo para o bebê e para a turminha do maternal, como você vai contar a história bíblica, a passagem bíblica
da referência que nós vamos trazendo aqui para vocês. Qual uma música? Porque tem muita gente que diz, eu não conheço muitas músicas infantis. Aqui também nós estamos trazendo tudo isso e é muito fácil, facilita bastante o teu trabalho. Mas só o professor tem revista? Não, o aluno também tem. Olha que coisa linda! Gente, um material riquíssimo em conteúdo, em produção e num custo bem legal, bem acessível para todos vocês. Então não percam essa oportunidade. Você que é líder na sua igreja, pastores, pastoras, vamos lá ensinar a palavra de Deus enquanto é tempo, viu, gente? E a nossa alegria é exatamente saber que aí na sua igreja, no ambiente onde você trabalha, nós podemos compartilhar e você não está só. Aqui tem toda uma equipe que pode auxiliar e trazer ideias para vocês, tá bom? Então é de coração que eu quero dar essa palavra e incentivar a todos vocês. Temos o material, temos a palavra de Deus, claro, a Bíblia, o primeiro material, né? A gente ora, ler a palavra de Deus e como auxílio pedagógico fazemos uso de todo esse material que, aliás, eu quero dizer para vocês que neste trimestre da revista 2 Coríntios, Paulo escreve para os amigos. Eu quero agora mostrar para vocês alguns materiais que nós vamos utilizar neste trimestre. Como você vê aí na lâmina está escrito assim, materiais didáticos mais utilizados na revista do professor. Por quê? Porque você já vai se organizando, você já vai se preparando, que nas 13 lições nós vamos usar bastante alguns desses materiais que aí estão na projeção. Primeiro lugar, está escrito aí, feltros e tecidos tricoline em várias cores, que são aqueles tecidos de algodão, não é? Porque muitas vezes lá no berçário ou na turminha do maternal pode ter crianças alérgicas, né? Então a gente tem maior cuidado em trabalhar com tecidos de algodão, com feltro, com EVA, que é o emborrachado, certo? TNT, ok? A gente utiliza mais feltro, porque feltro não é tecido, mas ele é uma fibra bem forte, bem compacta, que dá para você trabalhar e aí as crianças podem manusear, trabalhar à vontade, que não tem nenhum perigo para os nossos pequeninos. Nós vamos usar bastante papéis coloridos, emborrachados, como eu já falei, colas para artesanato, olha só, tesouras, claro que as tesouras, colas de silicone, colas para EVA, essas coisas, olha, isso aí é para o professor. É onde você vai confeccionar em casa ou lá no departamento infantil, junto com as suas colegas, com os seus colegas lá da igreja. Combinado? Tá certo? Caixas de papelão é muito legal, gente. Por exemplo, com um pedaço de papelão, você pode fazer um flanelógrafo. Olha só, com feltro e papelão. E rolo de fita adesiva ou fita crepe, o que você tiver, tá valendo, tá certo? O importante é que ninguém pode dizer, eu não sei fazer tal coisa. Não, gente, o importante é você se esforçar. Vamos lá, vamos preparar cada um dentro da sua realidade aí, aonde você trabalha. Seja aqui na capital, seja no interior, você tem condições de confeccionar seu material, seus recursos didáticos, porque as nossas crianças, elas precisam, gente, elas precisam do concreto, ou seja, do visual, de algo que elas possam pegar, manusear, para que elas entendam a mensagem do ensino, aquilo que você está ensinando da palavra de Deus. A mensagem é através dos órgãos dos sentidos, mas pela visão, os nossos pequeninos aprendem, absorvem muito melhor o ensino e aprendem com mais facilidade. Tá bom assim? Então nós vamos utilizar. E neste trimestre, olha só, eu quero apresentar para vocês alguns bonecos que a gente chama de bonecos de pano, naninhas,
né? Tudo aquilo, olha só, que é gostoso, que é fofinho, que nem sempre a gente consegue encontrar nas lojas por aí, mas você tem condições de fazer. Olha só, eu quero apresentar para vocês Paulo! Olha só, gente, isso aqui é um boneco de pano. Aliás, eu fiz aqui, né? Tem vários aqui, olha, você pode aproveitar, trabalhar família. Com os mesmos bonecos, você conta a história, porque a criança, ela quer ver, pegar. Observe que aqui é pintura, é tudo costurado, não tem perigo de a criança puxar, arrancar nada. Ideal para a turminha do maternal. E você pode dizer, mas aí se eu deixar meus pequeninos pegar essa coisinha fofa, vai sujar. Não tem problema, isso aqui pode lavar tranquilamente, tá bom? Com manta acrílica e aqui, ó, cheinho. E é também bonequinhos travesseiros que a mamãe pode fazer em casa, contar a história e o bebê dormir com ele agarradinho. É gostoso, é fofinho. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar com esses bonequinhos também. Além de tudo isso, nós temos os nossos queridos bichinhos, bonequinhos aqui da família Travesseiro. E nós temos, junto com a revista, olha só, acompanha a lâmina, o que a gente chama de lâmina, é esta folha com as figuras ou a figura, dependendo da história, tá bom? Você recorta, plastifica. Mas eu não tenho papel contact em casa. Vai Durex, largo, minha filha. Vamos lá, você consegue fazer isso. Recorta, que os seus pequeninos podem manusear, não vai sujar. Se derramar aguinha, leite, qualquer coisa, não tem problema. Vamos lá, gente, mãos à obra, que aí nós temos muito o que ensinar para as nossas crianças. E na revista do aluno, o que eles irão usar, você pode confeccionar, como você vê aí na lâmina, olha só, avental. Porque as crianças podem pintar, as crianças podem desenvolver atividades. Não tem pincel? Usa cotonetezinhos, que a gente chama de hastes flexível. Eu quero dar uma ideia para você. Aqui eu tenho, olha só, várias tintas guaches. Nem todas as tintas guaches que a gente encontra no mercado acompanha um pincelzinho como este daqui. Você está percebendo, não é? E aí, se eu compro aqueles potes grandes de tinta guache, é mais econômico para minha turma toda. É verdade. E eu quero trazer como sugestão, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aqueles tubetes, sabe que a gente vai em aniversários de crianças e tem cheios de balinhas, de bombonzinhos? Então, olha aqui, daí é só você recortar e você vai utilizar isso aqui, coloca tinta guache misturada em água e a criança vai pintar. Isto aqui é um pincel para ela, pronto. Economizaria bastante tinta e sujeira não vai acontecer na sua sala de aula. Mas vamos lá! Lição de número 1. Você acompanha aí comigo? Qual é o título? Paulo, o amigão. Isso mesmo, está escrito aqui na palavra de Deus. Sabe aonde? 2 Coríntios, que é o livro, né, que nós vamos estudar neste trimestre, certo? E nós temos um objetivo, sabe? Com o nosso ensino de hoje, as nossas crianças ou a nossa criança deverá saber que Papai do Céu nos ajuda quando precisamos. Esta é a primeira lição que o amigão Paulo escreveu para os seus amigos, tá bom? E olha que legal, o nosso versículo, que é guardando no coração, muito simples. Acompanha aí. Ajudem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, isso mesmo. E você pode, olha que legal, conversar, falar, usando você mesmo. Olha aí, com pregadorzinho de roupa, né? Eu já mostrei isso aqui outras vezes. Você pode fazer esses fantochezinhos legais e você vai falando o versículo. Deixa eu segurar aqui, olha só, olha.
Na medida que você aperta o pregadorzinho de roupa, o bonequinho abre a boca. Ajudem uns aos outros. Pronto, é isso aí. E a criançada, através deste material tão simples que você pode fazer, vai começar a memorizar a palavra de Deus. São uns fantoches bem divertidos. Ah, mas espera aí. A Bíblia diz que Paulo escreveu cartas, não é? Mas como é que nós vamos trabalhar com as nossas crianças até o maternal se elas não sabem escrever cartas? Não dominam leitura e nem a escrita? Muito tranquilo. Sabe o que a gente chama? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Esta lousa, sabe, de brinquedo que tem bastante, que acompanha um pincelzinho aqui. Aí a criança pode desenhar e você diz, vamos fazer como Paulo, vamos mandar uma mensagem para o papai e a mamãe, um desenho, coraçãozinho, o que você quiser fazer. Você não tiver esse tipo de material que encontra nas lojas por aí, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um pedaço de papelão com retalhinhos de emborrachados, plastifiquei e com pincéis atômicos ela pode escrever aqui, você passa um paninho e volta ao normal. Olha que legal, um pedaço de papelão faz o mesmo efeito da nossa lousa, aonde os pequenininhos vão desenhar e é uma mensagem. Era isso que Paulo fazia, não era? Mandava uma mensagem para os amigos deles lá em Corinto. Então pronto, chegou a hora da história. Como é que eu vou ensinar para o meu pequenino, meu bebê? Aproveita que ele está lá dentro no bercinho. Depois de uma soneca, tranquilo, você diz, olha, este é o nosso amigo Paulo. A Bíblia tem muitas coisas legais, sabe? E Paulo escreveu para as pessoas e ensinava, dizia para elas que elas deveriam amar o Papai do Céu. Paulo disse que se nós precisamos de ajuda, é só a gente falar com Deus. Muito bem, Paulo, palminhas para você. Pronto, já contei a história para os bebês. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, você senta com elas, mostra esse flanelógrafo decorado, tranquilo, que você deu uma roupagem nova. Você diz, olha, sabem quem é este? O nome dele é Paulo. Paulo gostava de conversar com seus amigos através de cartas, de recadinhos, mesmo que eles moravam tão longe. Ah, e olha aqui, o nosso amigo Paulo, ele conversava com as pessoas e dizia que elas deveriam amar Jesus e que ele era o Filho de Deus. Muito bem, Paulo. Mas sabem de uma coisa? Quando Paulo não podia estar lá na igreja, lá em Corinto, mesmo de longe, ele escrevia cartinhas. Aí você pode, com o mesmo pregadorzinho de roupa, você pode, olha só, entregar para cada criança esse envelopezinho que abre e fecha, também com pregador de roupa. E você pode também aqui escrever Paulo, tá vendo? E aí eles irão se divertir e juntos, né, a gente pode fazer o quê? Depois que contou a história, orar. Querido Papai do Céu, assim como Paulo me ensinou, eu quero te agradecer porque sempre o Senhor me ajuda e está comigo. Ai, que legal, gente! O nosso amigão Paulo é demais, né? E aí você reforça esse ensino com aquela música legal de 3 palavrinhas, meu melhor amigo. Legal! Muito bem, Paulo. Gente, é isso aí. Faz atividade com seus pequeninos e nós estamos só começando a nossa revista 2 Coríntios. Paulo escreve para os amigos. Combinado assim? Eu te aguardo no nosso próximo encontro e a gente vai trocando ideias bem legais para que o teu trabalho seja maravilhoso e o teu ensino seja prazeroso. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.
A paz do Senhor Jesus, queridos professores, familiares, toda a família que está envolvida diretamente no crescimento espiritual das crianças, das nossas crianças, e crianças que estão dentro da nossa casa, crianças que estão dentro da igreja. Então é para elas, são para meninos e para meninas, pequenos de 4 a 6 anos, que a nossa revista trouxe várias sugestões maravilhosas para o crescimento espiritual dessas crianças, porque nós cremos na palavra de Deus que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esta é uma promessa maravilhosa que está no livro de Provérbios. Lá está escrito assim, e nós precisamos, como adultos, como pessoas responsáveis por nossas crianças, nos apegarmos nela e fazermos dela uma prática diária da nossa vida quando nós estivermos com esses pequeninos do Senhor. Estamos iniciando mais um trimestre maravilhoso. Pela fé, eu posso profetizar sobre a tua vida, professor e professora. Profetizar bênçãos do Senhor, que tu possas, durante esse trimestre, ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor, nas mãos do oleiro. Bom? E nós temos aqui a nossa revista, que está belíssima, a sua capa. Olha aqui. Revista Bíblica Infantil Jardim de Infância, de 4 a 6 anos, 2 Coríntios. Uau! Já estudamos o livro de 1 Coríntios e agora vamos estudar 2 Coríntios. E eu quero fazer uma leiturinha rapidinho para você que está em casa e dizer para você que aqui na revista do professor você tem orientações maravilhosas. Então, sempre que você for começar um novo trimestre, pegue a tua revista e abra todas as páginas que estão antes das lições. Elas são importantes, elas foram escritas com muito carinho e com muita dedicação para que você possa, através dessa leitura, poder melhorar ainda mais o desempenho da tua aula. E aqui nós temos, onde está escrito aqui como tópico, dicas importantes. E aqui diz assim, eu vou ler para você rapidinho. Vejamos as dicas importantes: oração e jejum, leitura da palavra de Deus. Essas são as orientações para os professores. Oração e jejum, leitura da palavra de Deus, leitura de livros ou revistas pedagógicas, plano de aula, muito bem feito, né? E providências dos recursos visuais, bem como muita música em movimento, são as orientações que nós colocamos. E finalizando a questão de você motivar as crianças a agradecerem ao Senhor, a louvarem ao Senhor por tudo que o Senhor faz em suas vidas. E agora nós vamos fazer a leitura da nossa lição de hoje, lição de número 1. Vamos lá? Acompanhe conosco aí. Uma carta de amor e esperança é o tema da nossa lição de número 1. Encontrando o tesouro, Coríntios, capítulo 1. Guardando no coração, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. 2 Coríntios 1, 11, parte B. O objetivo é ensinar sobre a bondade e o consolo de Deus nas dificuldades, inspirado na mensagem de Paulo. E o Vamos Louvar temos como sugestões: Deus é bom para mim e Deus é tão bom. E agora as orientações importantes. Para que o ensino da lição de hoje seja um sucesso, sugerimos a confecção de um painel da cidade de Corinto, conforme a figura abaixo sugerida, bem como a confecção de alguns personagens que serão citados na história. Assim sendo, professor, fique à vontade para usar os materiais de sua preferência ao confeccionar esse belo cenário no qual Paulo nos contará lindas histórias. Vale ressaltar que esse painel será utilizado em várias lições desse trimestre.
Portanto, esmere-se na preparação desse visual e proporcione um momento incrível de aprendizado aos pequeninos de Jesus, ok? Então, eu chamo a atenção de você para o nosso cenário, tá? Esta foi a minha ideia, uma ideia que você pode aprimorar, pode fazer melhor ainda, tá? Então, isso aqui são itens que você que tem acompanhado a nossa videoaula tem visto que em algumas lições eu tenho usado, mas este é o objetivo. Nada nós descartamos, sempre a gente guarda com cuidado naquele lugar, naquela caixinha, para que possa ser reaproveitado, tá? Aqui nós temos a sugestão do painel. Esse painel nós encontramos no próprio link da revista. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Isso aqui foi impresso, mas você também pode fazer até montado, pode fazer casinhas, tá? Fique à vontade, desde que você crie um painel conforme a sugestão da revista para que seja usado durante todo o trimestre, como pano de fundo das histórias que Paulo irá nos contar. E aqui nós temos uns banquinhos, temos uma árvore feita em feltro, temos aqui uma graminha em feltro, temos aqui uma árvorezinha que inclusive é um copinho, na verdade, que aqui tem um canudinho, são coisas usadas em festa de aniversário que eu achei interessante, guardei um vasinho e por aí vai. Então você vai ter a sua criatividade e você vai confeccionar aí para que a sua criança possa chegar na sala de aula e já encontrar o painel preparado, aquele momento bem bonitinho, tá? Aí na sua sala você vê um cantinho específico onde você vai ser o cantinho da história com o seu painel, que praticamente em todas as 13 lições ele estará presente, tá bom? Então nós vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. Vamos lá? Bem, o nosso guardando no coração, você sempre vai enfatizar para as crianças que este visual, ele foi retirado daqui, ó, do livro de Coríntios, da Bíblia, da Palavra de Deus. A criança sempre tem que ter essa consciência que tudo que está escrito nos visuais foram inspirados através da Palavra de Deus, tá bom? E aí você vai conversar com as suas crianças, vai mostrar para elas esse belo visual que foi sugestão da sua revista, onde você vai colocar uma grande orelha. Aí essa orelha vai representar justamente a orelha de quem? A orelha de Deus, do Papai do Céu. E você vai aproveitar já esse momento para enfatizar para a sua criança que Deus ouve as orações. Então este grande ouvido, esta grande orelha é do Papai do Céu, que ele ouve as orações. Aí você vai ler pausadamente, a sua revista pede que leia pausadamente, porque as crianças de 4 a 6 anos, nem todas ainda estão alfabetizadas, estão no processo de alfabetização, portanto temos que ter paciência, porque o momento é delas, a aula é para elas, então vamos fazer de acordo com como manda o figurino, como tem que ser, tá bom? E aí você vai ler devagarinho com as crianças, em voz bem alta, vai ler: assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. Aí vai ler mais uma vez, mais outra vez, poderá dividir a turma, poderá pedir para meninos se a sala for mista, meninos leem, depois leem meninas, e assim elas vão assimilando essa leitura, lembrando sempre que essas foram palavras de Paulo, quando ele falou: assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. E você já vai deixar para a criança assim um momento de expectativa. Por que Paulo falou isso? Porque para quem Paulo pediu que orassem em seu favor? Aí você vai dizer para as crianças que elas vão entender direitinho. Porque Paulo pediu essa oração e para quem ele pediu essa oração em seu favor, sabendo que Deus responderia, tá bom? Agora nós vamos verificar como vai ficar a nossa história de hoje. Vamos lá? O tema da nossa história é uma carta de amor e esperança.
Hoje nós vamos ouvir a história de um grupo de amigos que moravam numa cidade chamada Corinto. Um belo dia, aqueles amigos receberam uma carta muito importante. Olha aí, professor, você vai aproveitar fazer uma carta bonita, bem grande. E eu quero aqui dizer que essa carta foi usada lá do livro de 1 Coríntios. Quem acompanhou as videoaulas já sabe, essa carta aqui já foi utilizada. E hoje nós estamos aqui, olha, apenas coloquei o número 2 para ficar 2 Coríntios. Tá vendo como é bom a gente guardar o material? Bem, então você vai dizer para os seus alunos que aquela cidade de Corinto, os amigos que ali moravam, receberam uma carta muito importante. Aí você vai dizer para eles que as cartas daquela época não são como as cartas que hoje nós conhecemos, feitas com papel, com aquela caneta bonita, né? Olha, antigamente as cartas eram feitas em um papel específico, tá? Um papel em papiros e outros tipos de papel. E bem como a caneta não é uma caneta como nós conhecemos, era em pena, com tinta, então tudo era diferente. Hoje, né, nós sabemos que nós usamos o papai, a mamãe, até você quando vai mandar alguma coisa para alguém, a gente usa hoje o computador para mandar os e-mails, né? Usamos até o WhatsApp para mandar mensagens. É tudo muito diferente, como diz o Pedro, o meu neto, tudo muito tecnológico. Então, mas é isso mesmo, naquele tempo as cartas eram diferentes e aquele povo, aqueles amigos ali da cidade de Corinto receberam uma importante carta. Mas quem escreveu aquela carta? Quem foi que escreveu? Quem escreveu aí foi o nosso amigo apóstolo Paulo. As crianças já sabem esse nome porque elas já ouviram histórias, inclusive a de 1 Coríntios, onde fala que Paulo também escreveu cartas para aquela cidade. E aqui Paulo foi que escreveu a carta para os seus amigos, ali de Corinto. E quem era Paulo? Paulo era um homem de Deus, escolhido para ser um apóstolo de Jesus, um homem que amava Jesus e obedecia a sua palavra. Mas o que foi que Paulo escreveu para os amigos da cidade de Corinto? Nós vamos saber agora. Ele escreveu sobre o quanto Deus podia ajudá-los, sobre a misericórdia e o amor de Deus. Que coisa importante! Sabe, crianças, todos nós passamos por momentos difíceis e aqueles amigos ali naquela cidade de Corinto também passavam por momentos muito difíceis. Eram tantos problemas como nós vimos hoje em dias atuais. E Paulo amava muito aqueles amigos. Paulo queria ajudá-los na sua fé. Porque Paulo, depois que ele se converteu a Jesus, ele se tornou um grande missionário, um homem de Deus que levava a palavra do Senhor a todos os cantos. Olha, nós temos até aqui aquele barquinho, tá? Aquele barquinho que nós usamos também quando falamos da carta de 1 Coríntios. O barquinho missionário, porque Paulo, na verdade, você pode até explorar o seu cenário. Olha, temos essas malas, todas representam viagens, e foi isso que Paulo fez. Temos até aqui, olha, um globo. Paulo, então, ele foi por vários lugares, muitos lugares, para levar a palavra do Senhor, tá bom? Então, Paulo também falou sobre a importância deles ajudarem os seus irmãos em oração, quando eles estivessem passando por lutas e tristezas. Porque Paulo sabia que é muito importante nós orarmos uns pelos outros. Muitas vezes a gente vê o nosso coleguinha passando por lutas, por dificuldades, né? Tá até chorando, tá triste. Você pode chegar pertinho dele e perguntar o que está acontecendo, se ele quer uma oração, ou então pode
Em silêncio você pode orar pelo seu amiguinho, sem precisar que ele saiba que você está orando também, tá bom? O importante é você pedir para o Papai do Céu abençoar os seus coleguinhas, todas as pessoas que estão precisando, porque a oração é algo muito poderoso. Paulo queria que eles soubessem que assim como Jesus estava bem pertinho deles nas horas difíceis, eles também deveriam estar pertinho dos seus irmãos quando estivessem tristes ou com medo. Porque assim como Jesus nos socorre, nós precisamos também socorrer os nossos irmãos nas suas necessidades, através da nossa oração e do nosso carinho. Isso é muito importante. Paulo escreveu tudo isso porque ele amava os seus amigos de Corinto. Então, com certeza, Paulo os abraçava, Paulo conversava com muito carinho, um a um. Nós temos aqui também mulheres, não eram só homens, eram homens e mulheres, toda a família era alcançada com a palavra de Deus através de Paulo, tá bom? Quando nós amamos as pessoas, você vai conversar com as suas crianças e dizer para elas: nós nos preocupamos com elas, assim como o papai e a mamãe se preocupam com a gente, não é mesmo? Quando nós estamos fazendo algo errado, os nossos pais nos corrigem, porque eles nos amam. Então, quem ama, ajuda. Quem ama, aconselha. Quem ama, conversa. Quem ama, ora. Portanto, crianças, quando nós soubermos que alguém está triste ou chorando, você vai dar essa mensagem para os seus alunos, tá? Vamos fazer o quê? Orar e dizer que Jesus pode ajudá-los a resolver todos os seus problemas. Ok? Então, se você deixar essa mensagem para suas crianças da importância, como disse Paulo, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor. Essas foram as palavras de Paulo, pedindo que os irmãos de Corinto orassem por ele. Então você vai demonstrar para as suas crianças, vai mostrar e apresentar a importância de nós orarmos pelos nossos amigos nas horas das dificuldades, tá bom? Criança bem ensinada é criança que faz as coisas que agradam ao Senhor. Então vamos lá e que Deus abençoe a sua historinha, tá? Agora nós vamos verificar como ficou a nossa atividade de hoje. Vamos lá? Bem, depois que você fizer o exercício que está na revista do aluno, bem direitinho, incentive o papai e a mamãe a comprar a revista do aluno, porque é muito importante, aqui complementa tudo aquilo que você ensinou na sua aula, tá bom? E as crianças amam fazer pintura, amam fazer os exercícios, porque está de acordo com a sua faixa etária. Bem, depois disso você vai fazer uma atividade super legal. Olha, é uma atividade que crianças nessa faixa etária, elas amam fazer. São painéis, que são murais, onde elas terão a oportunidade de tanto recortar, pegar cola, passar cola, recortar, procurar na revista, fazer pesquisa de figuras, bem como também usar o lápis e o papel, os pincéis para fazer os coloridos, porque a nossa proposta da nossa revista é justamente que não feche apenas em uma situação, mas que seja aberto para que a criança possa tanto recortar quanto desenhar. O quê? Desenhar e recortar o quê? Tá? Figuras ou desenhos que falem sobre coisas que elas agradecem a Deus, coisas, motivos de agradecimento ao Senhor, de gratidão, tá? E nós vimos aí, essas sugestões que nós colocamos, né? Crianças louvando, elas precisam agradecer ao Senhor, né? Porque estão na casa do Senhor louvando. Aquele anjinho ali significa justamente a proteção que o Senhor nos dá, é motivo de gratidão, porque nós sabemos que os anjos do Senhor, né, nos protegem. E aí nós temos aqui essa figura dessa mãezinha, o carinho, a família, tudo isso, a casa, os alimentos. Então, as crianças terão a oportunidade não só de
fazerem o exercício, como também após isso elas falarem um pouquinho. Você poderá assim dar oportunidade de quem quiser dizer alguma coisa do que colocou, do que desenhou. Isso vai desenvolver habilidades, né, de fala, de poderem conversar, de se comunicar e de externalizar aquilo que está dentro dos seus corações. Tá bom? Então a nossa aula, eu creio que será uma aula muito poderosa, porque você vai ter a oportunidade de ensinar as suas crianças e dizer para elas assim: crianças, não tenham vergonha de orar por seus amiguinhos ou por qualquer pessoa, por um adulto, tá bom? Porque Deus ouve as suas orações. Isso é uma mensagem poderosa, porque nós sabemos que a oração, move céus e terras. Então, você vai ensinar isso para a sua criança, tá bom? Que Deus te abençoe e aguardamos você na próxima videoaula. Faça o seu melhor para Jesus. Um beijo no seu coração. Que bom! Mais uma vez estamos juntos para apresentar a nossa videoaula. E dessa vez vamos apresentar a novidade do trimestre. A nossa revista de juniores traz 2 Coríntios com o tema Paulo, o servo do Senhor. Já na nossa lição de número 1, o tema é assim: somos consolados por Deus. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 1. Guardando no coração, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Objetivo: ensinar que o Senhor nos consola e fortalece nas dificuldades e provações, para que possamos transmitir aos aflitos o mesmo consolo que recebemos de Deus. Vamos louvar! Amigo, crianças diante do trono. Orientações importantes. Professor, esta será uma grande jornada que faremos pela 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Para iniciar a lição, faremos um rápido panorama da carta na introdução, mostrando algumas curiosidades sobre a igreja de Corinto, como surgiu e os problemas que enfrentava. Providencie um mapa da localização da cidade de Corinto para a observação dos alunos. Use um envelope envelhecido para a introdução da história. Para a carta, use uma folha de papel também envelhecida e escreva 2 Coríntios. No envelope, escreva o endereçamento: aos irmãos de Corinto, remetente apóstolo Paulo. Muito bem, como iremos falar um pouco sobre a jornada do apóstolo Paulo, nós precisamos de um mapa, né, para localizar a cidade de Corinto, como você está vendo aqui neste mapa. Este mapa é da lição de número 7. É só você pegá-la da lição de número 7 e trazer para cá, para o primeiro capítulo, tá bom? E aí você vai mostrar que o que é importante mostrar é a localização da cidade de Corinto, aonde ela está, porque os alunos irão fazer esse exercício na sua revista, tá? Então nós precisamos deste mapa, tá bom? Para localizar aonde fica a cidade de Corinto. Outra coisa também que nós vamos precisar é a carta, né? A carta, e cujo remetente é o apóstolo Paulo, e o destinatário da carta são os irmãos de Corinto, olha só. Então você pode fazer uma carta, um envelope envelhecido, que você pode fazer com o papel que você tiver, né? Você pode fazer de cartolina, né? Ou de papel cartão, o papel que você tiver disponível, papel 40 kg, tá bom? E aí você vai fazer o envelhecimento com giz de cera, tá? Você vai pegar o giz de cera e fazer como se a carta fosse velha, né? Se fosse antiga. Aqui eu usei o giz pastel, né? Pastel a óleo. Então ficou desse jeito aqui, tá? Mas você pode usar o giz de cera comum também, que tem muitas marcas que são molinhos e dá para você fazer, tá bom? Dentro do nosso envelope nós temos a carta, que também nós fizemos da mesma forma, envelhecida com o giz e aí escrito 2
Coríntios. E aqui, o que eu fiz para ficar mais velhinho ainda? Eu queimei com um isqueiro, né? Queimei todinha a sua borda para parecer que é uma carta antiga, tá bom? Então, aqui nós temos o material que nós iremos utilizar na introdução da nossa história. E agora, você sabia que é a introdução da nossa história. Diz assim: além de apóstolo e missionário, Paulo também é autor deste livro e de outros 12, ou seja, 12 cartas ou 12 livros. A igreja de Corinto surgiu quando Paulo visitou Alcaia, na Grécia, em sua segunda viagem missionária. Paulo escreveu e enviou sua segunda carta à igreja de Corinto com o objetivo de consolar e corrigir os irmãos em diversos assuntos. Paulo, que contou com a ajuda de Timóteo, seu discípulo, para escrevê-la, iniciou a mensagem saudando a todos com a graça e a paz do Senhor. Depois falou sobre o quanto estava feliz por causa da atitude de alguns irmãos que abandonaram seus pecados. Em seguida, comentou sobre os problemas relacionados à divisão da igreja, que ocorreu após a chegada dos falsos apóstolos à cidade. Tais pessoas atacaram o caráter de Paulo, semearam a discórdia entre os irmãos, enganando o povo com falsos ensinamentos. Então, nessa segunda carta, na introdução, o que nós iremos falar é esse panorama geral, né? O que estava acontecendo na igreja de Corinto, ali na segunda carta, né? O que estava acontecendo? Tinham pessoas que haviam se arrependido dos seus pecados, mas outros estavam permanecendo no erro. Então foi uma carta de consolo e também uma carta de advertência para os irmãos da igreja de Corinto. E aqui nós apresentamos o mapa, o envelope e a carta, né? O envelope contendo o remetente e o destinatário e dentro, né, da carta escrito 2 Coríntios. Tópicos da lição de número 1. Primeiro tópico, sendo consolado pelo Senhor. Segundo tópico, nunca desista do Senhor. Terceiro tópico, Jesus, o maior exemplo, e a aplicação da nossa história. No nosso tópico 1, nós temos os seguintes pontos: as dificuldades da vida do apóstolo Paulo, o sofrimento de Paulo e seu propósito, escreveu cartas para ensinar os cristãos, compartilhando as aflições e o conforto que Deus nos dá. A segunda carta foi destinada a confortar aos que se arrependeram e corrigir os que mentiram. Mentir não é bom, o melhor é sempre a verdade. Muito bem, e aqui nós temos a figura 1.1, né, da nossa primeira lição, que é Paulo, né? E o que nós vamos comentar nesse tópico 1 é aquilo que Paulo passou, o sofrimento de Paulo. Paulo sofreu muitas perseguições, Paulo foi preso, Paulo levou uma surra, né, várias surras, levou a pedrada, levou várias coisas. Então ele sofreu muito. Mas uma coisa, né, tem que ficar bem claro: o sofrimento de Paulo não o impediu de cumprir o seu propósito. Paulo, ele tinha um propósito, que era evangelizar os lugares aonde Deus lhe mandou. Então, ele mesmo sofrendo perseguições e todas as adversidades, ele não desistiu. Pelo contrário, ele sempre estava animado para ir à frente, né? E levar a palavra do Senhor para que todas as pessoas pudessem ouvir e ter suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Então, nós temos essa figura, né, de Paulo, figura 1.1, e também nós temos aqui a figura 1.2. Então, a nossa segunda carta aos Coríntios também é uma carta de conforto, né? Ela é uma carta de confronto, mas ela também é uma carta de conforto, né? Então, nós vemos que ali em Coríntio haviam muitas pessoas falando, né, mal de Paulo, né? Colocando até o seu caráter em xeque, né? Falando muitas coisas que Paulo não fazia.
né, que Paulo não era um homem de Deus, só que isso era errado. Eles estavam espalhando mentiras sobre Paulo, né? E às vezes, né, nós vemos aqui uma criança, né, que está aqui sendo consolada pela sua mãe. Muitas vezes as crianças cometem erros, né? Mas elas precisam também receber uma palavra de confronto e também uma palavra de conforto, né? Nós sempre temos que agir assim com as crianças. Nós confrontamos, mas também nós confortamos. E assim vamos aprendendo que o Senhor também age dessa forma. O Senhor nos confronta e o Senhor também nos conforta. Então, isso é uma palavra excelente, muito poderosa para que os nossos alunos possam sair da escola dominical entendendo que não é só o confronto, mas é também o conforto. E quando somos confrontados, né, por nossos pais ou pelos líderes da igreja, muitas vezes as crianças ficam chateadas, mas o que nós vamos falar, né, é essa questão de ouvir, né, o que a pessoa tem a dizer. Né? Às vezes a pessoa fica chateada, só que a pessoa que vai disciplinar, seja o líder ou os pais, geralmente ela tem razão, né? Naquilo que está falando para a criança. Então, a criança ela precisa entender que ela tem e precisa ser confrontada, disciplinada, porque a palavra de Deus diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, nós precisamos entender e passar para os nossos alunos que a disciplina ela é algo importante. Então, no nosso material do aluno, os alunos precisam fazer a atividade relacionada, né? O que deixa a criança triste? Né? Ela vai escrever. O que deixa você triste? Né? A criança precisa escrever na nossa revista, tá bom? Nós temos também a seta verdade e mentira, né? Para falar justamente sobre a mentira e a verdade. Aquilo que o povo estava falando, né? De Paulo e também ensinando a criança que é melhor falar a verdade do que a mentira. A verdade é sempre importante, a mentira não. Tópico 2, nunca desista do Senhor. Vamos ver os pontos? Sendo santos. As aflições de Paulo o ajudaram a aprender a confiar completamente em Deus. Paulo confiava em Deus e nas orações dos irmãos. Nas aflições devemos orar, pois Deus nos socorrerá com ajuda, conforto e proteção. Paulo sempre esteve, passando por problemas, mas ele sabia que Deus estava com ele, Ele confiava no Senhor. Ele orava, o Senhor o livrava. Mas também havia os irmãos que estavam orando. Então, o segredo, desse tópico é exatamente a figura 1.3, a criança orando. A oração é uma chave, É uma chave que nós vamos dizer assim, ela nos liberta, ela traz a vitória. A oração, ela é uma chave importante da vida do cristão. E a criança precisa entender que através da oração, Paulo, ele era liberto, era livre, ele sofria a perseguição, mas o Senhor o ajudava, o Senhor o salvou, o Senhor o ajudou. E o Senhor deu ajuda, proteção e conforto nos momentos que mais Paulo precisava. Então, Deus o salvou, sempre o ajudou, o Senhor consolou a Paulo, Então, através das orações, através da sua vida, Paulo sempre foi fiel ao Senhor. Então, o Senhor sempre estava com ele. Terceiro tópico, Jesus, o maior exemplo. Primeiro ponto, Paulo conhecia Jesus e ele o encorajou a percorrer o mundo como missionário. Paulo seguiu o exemplo de Jesus e também, além de pregar a palavra, ajudava cristãos muito pobres com doações que recebeu de muitas igrejas. Paulo conhecia Jesus, então Jesus o encorajou a ir a muitas cidades, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E aqui nós temos a figura 1.4, Paulo num barco com algumas pessoas e algumas contribuições
que muitos irmãos deram a ele, né, doações para que ele levasse para as pessoas pobres. Então, Paulo, ele tinha um exemplo, o exemplo de Jesus. Essa figura você vai utilizar figuras da revista de João, né, do Evangelho de João. Tem essa figura de Jesus. É só você trazer para cá. Nós vamos mostrar que Paulo seguia exatamente aquilo que Jesus fazia. Assim como Jesus, ele alimentava a multidão além de pregar, da mesma forma, né? Paulo ia nas cidades para que os irmãos doassem, né? E aqui nós temos, ó, a contribuição dos irmãos da Macedônia. Nós sabemos que os irmãos da Macedônia, embora fossem pobres, eles contribuíram e ajudaram outras pessoas, outros cristãos necessitados, tá bom? Então é importante termos também um saquinho para demonstrar as contribuições que Paulo recebia e distribuía para as pessoas pobres. Aplicação: crianças, se sentirem tristes e cometerem um erro, busquem ao Senhor e contem para Ele todos os seus problemas em oração. Tenham certeza de que Ele está perto. Quando oramos, o Espírito Santo intercede por nós. Deus é bom, Ele cuida de você, Ele te consola e tem o melhor para a sua vida. Seja fiel e nunca desista de servir ao Senhor. Entregue a sua vida a Cristo e Ele perdoará você. Lembre-se, console outros assim como Deus consolou você. Recursos didáticos da história. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Imprima, recorte e plastifique. A figura 1.1 Paulo, 1.2 criança com a mãe, 1.3 criança orando, 1.4 Paulo, um missionário. Aí agora vamos confeccionar o versículo, e o versículo é em formato de band-aid. E o nosso versículo de hoje diz assim: Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1.4. E o nosso versículo visualizado, que você pode fazer com o material que você tiver disponível, papel cartão, né, ou cartolina, ou fazer impresso, né, também, tá? Então, em formato de band-aid, nós temos assim: Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1.4. Muito bem, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a nossa próxima aula.